Com o início do degelo nas cabeceiras dos rios, uma jornada extraordinária tem início. Milhares de salmões vermelhos emergem das profundezas do oceano e começam seu retorno às águas doces onde nasceram. Eles seguem uma bússola interna que responde a pistas magnéticas da Terra, como se pudessem sentir o cheiro de casa através da correnteza. Mas eles não estão sozinhos. Em cada canto do planeta, o instinto chama. Sejam bem-vindos às grandes migrações selvagens. Durante anos, os salmões viveram nas vastidões do Oceano Pacífico, crescendo sob o frio cortante e a força das marés. Mas agora, com o chamado da origem pulsando em seus corpos, partem em direção aos rios de onde vieram. A missão é clara: voltar para se reproduzir e depois morrer. É uma travessia brutal. São mais de 200 quilômetros contra um rio que ruge como um gigante impaciente. Correntes velozes, quedas abruptas, redemoinhos traiçoeiros, tudo parece conspirar contra eles. Mas o salmão não hesita. Ele avança, movido por um impulso antigo, quase sagrado. Durante semanas, eles nadam sem descanso. Não há alimento, não há abrigo, só o rio e sua fúria. Cada músculo tensionado, cada batida de cauda é uma pequena vitória sobre o impossível. E aos poucos, a transformação começa. O corpo prateado dá lugar a um vermelho flamejante. As mandíbulas se curvam em ganchos ameaçadores. É a metamorfose do guerreiro. Eles estão prontos para lutar pelo território, pelo direito de perpetuar a vida. Mas essa explosão de cores também atrai olhos famintos. Ao longo das margens, os ursos pardos se posicionam como sentinelas. Silenciosos, pacientes, observam. E quando o momento é certo, atacam com precisão letal. Cada salto do salmão pode ser seu último. Nos trechos mais baixos, onde o rio se acalma e as águas ficam rasas, os ursos ganham vantagem. Um urso adulto pode capturar dezenas de peixes em um único dia. Para o salmão, cada segundo é uma disputa entre a vida e a morte. São os últimos metros de uma odisseia aquática que durou 8 semanas. O corpo do salmão está esgotado, cada músculo no limite, a pele está marcada pela luta. Ainda assim, ele continua, como se sua existência dependesse apenas de um último esforço. E, de fato, depende. No fim da jornada, poucos chegarão ao seu destino, apenas aqueles que resistiram às inúmeras provações. Esses guerreiros escaparam das emboscadas dos ursos e das águias, resistiram semanas sem alimento e enfrentaram correntezas tão fortes que poderiam partir troncos ao meio. Cada batida de cauda foi uma batalha. Mas seguiram determinados até o lago Iliamna, um dos maiores lagos do Alasca, onde a água permanece limpa.
gelada e cristalina, exatamente como era há milhares de anos. O destino final é a nascente do rio, onde tudo começou. Ali, em águas calmas, começa o último ritual, o acasalamento. Machos e fêmeas se encontram não por acaso, mas pelo mesmo chamado que os guiou até ali. Eles se emparelham e disputam, com as forças que ainda restam, os melhores espaços para a desova. A competição é silenciosa, feroz e urgente, pois o tempo já está se esgotando. Então, como se soubessem que cumpriram seu papel, os salmões caem, um por um, e se rendem ao fim. Mas sua morte carrega sentido. O salmão é o elo de um ciclo eterno. Sua jornada termina onde outra começa. Ao se decompor, seu corpo devolve à terra tudo o que recebeu do mar. Nutrientes são liberados e se espalham pelas águas do rio, alimentando insetos, plantas, aves e também os pequenos alevinos que nascerão dias depois. Nada se perde. Cada vida devolve algo para a próxima. É um legado silencioso, um pacto com o próprio fluxo da natureza. E o rio, incansável, segue adiante. Agora imagine-se em meio à savana africana, onde o chão vibra sob seus pés. Não por causa de um terremoto, mas por causa da vida em movimento. 1,5 milhão de gnus, 500 mil zebras, centenas de milhares de gazelas, todos movidos pelo mesmo impulso ancestral: sobreviver. Mas essa não é apenas uma corrida por comida ou água. É uma migração antiga, esculpida no tempo. E há um detalhe surpreendente que poucos sabem. Zebras e gnus não competem entre si, eles se ajudam. Enquanto os gnus têm um faro apurado para encontrar água, as zebras têm memória. Elas se lembram de todos os caminhos. Juntos, formam uma aliança silenciosa, uma bússola viva que atravessa o Serengeti e o Masai Mara, cruzando rios, planícies e florestas abertas. Em meio ao calor intenso da savana, algo surpreendente acontece. Milhares de filhotes de gnus e zebras nascem quase ao mesmo tempo, como se respondessem a um único chamado da natureza. Esse nascimento em massa não é por acaso, é uma estratégia inteligente. Com tantos filhotes juntos, os predadores ficam confusos e têm dificuldade para escolher apenas uma presa. É quase impossível focar em um único alvo entre tantos corpos em movimento. Então, vem o momento mais dramático, a travessia do rio Mara. As margens estão silenciosas, por um instante. O primeiro gnu hesita, os demais esperam. E de repente, o medo se dissolve. Centenas se lançam na água. Correntezas fortes. Crocodilos gigantes. A travessia não é apenas física, é um teste de coragem e instinto. Muitos não conseguiram chegar do outro lado. Mas os que sobreviveram, exaustos, encharcados e feridos, continuam. Porque a migração nunca para. É cíclica. É eterna. É um dos últimos espetáculos selvagens do planeta que não foi tocado pelo homem. Isolada no coração do Oceano Índico, esta pequena ilha parece esquecida pelo tempo. Mas, quando as primeiras chuvas caem sobre sua floresta densa, algo extraordinário desperta sob o solo úmido. A umidade, que penetra em cada canto da terra,
ativa um sinal ancestral. Das profundezas da mata emerge um grandioso exército, os caranguejos vermelhos. Durante quase todo o ano, eles vivem escondidos sob folhas, raízes e pedras, protegidos da luz e do calor. São criaturas silenciosas, invisíveis para quem passa. Mas agora, o chamado do oceano ecoa forte, e não podem mais esperar. Guiados por um instinto que atravessa eras, abandonam seu refúgio na mata e partem para uma jornada que acontece há mais de 200 mil anos. Uma travessia sagrada de volta ao mar onde nasceram. Mas as coisas já não são como eram antes. O que antes era apenas floresta, agora é cortado por estradas, muros e construções humanas. A urbanização se impôs no caminho desses viajantes milenares. Conscientes da importância desse fenômeno natural, os habitantes da ilha resolveram se unir para preservar essa tradição viva. Criaram passarelas elevadas, túneis subterrâneos e corredores de migração protegidos para que os caranguejos pudessem cruzar o território urbano em segurança. Então, guiados pela lua, milhões de caranguejos vermelhos começam a se mover, marcham rumo à praia. São mais de 4 milhões em um desfile impressionante que cobre ruas, trilhas e encostas. As fêmeas carregam sob seus corpos delicados cerca de 100 mil ovos. Ao alcançarem o mar, balançam-se nas ondas sob a luz da lua e os liberam nas águas, dando origem a minúsculas larvas que logo flutuam à deriva no oceano. Cumprida essa missão, retornam exaustas para a floresta. Enquanto isso, no mar, a jornada dos filhotes está apenas começando. Mas o oceano é imenso e impiedoso. A maioria das larvas será devorada por predadores ou arrastada pelas correntes. Poucas sobreviverão. Porém, neste ano, a sorte sorriu para os caranguejos. A maré estava calma, as correntes favoráveis, e contra todas as probabilidades, bilhões de filhotes encontraram o caminho de volta à ilha, iniciando o ciclo da vida em terra firme. Do oceano até a floresta são 2 quilômetros, um percurso que, para esses recém-nascidos, parece interminável. Cada passo é uma luta contra o terreno, contra o calor e, acima de tudo, contra seus próprios semelhantes. Os caranguejos adultos, guiados pela fome, atacam sem distinção. Não reconhecem filhos, nem linhagens. Reconhecem apenas a oportunidade de alimento. E assim, os jovens correm. Escalam muros, cruzam ruas, desviam dos perigos. Sabem que precisam alcançar a borda da floresta, onde a sombra oferece proteção e esperança. Mas a selva, embora pareça abrigo, guarda sua própria ameaça. Lá, as formigas amarelas aguardam. Elas se movem em grupos coordenados, capazes de aniquilar centenas de jovens caranguejos em poucos minutos. São predadoras rápidas, organizadas, impiedosas. Apenas os filhotes mais fortes ou os mais sortudos conseguirão escapar. Os sobreviventes se enterram novamente sob a floresta. Lá,
permanecerão ocultos por longos 5 anos, crescendo em silêncio, alimentando-se das folhas caídas, esperando, até que a natureza volte a chamá-los. E como num ciclo eterno, sairão novamente da terra e transformarão a ilha em um mar vermelho de vida em movimento. Seguimos rumo ao litoral do Peru, que é palco de uma das maiores concentrações de aves marinhas do planeta. Durante a temporada de reprodução, milhões de atobás pardos, corvos marinhos e fragatas dominam os céus. Mas por quê? Tudo gira em torno das anchovetas, pequenos peixes prateados que formam cardumes tão densos que podem ser vistos do alto. Esses pequenos peixes, mesmo frágeis individualmente, quando se agrupam, tornam-se um imã para predadores. Com uma aerodinâmica adaptada à caça, os atobás pardos voam a grandes altitudes antes de mergulhar em um ângulo quase vertical, atingindo profundidades de até 15 metros. Seus olhos são especializados em calcular distâncias com extrema precisão, e cada mergulho é uma combinação de velocidade, ângulo e força. O impacto com a superfície da água gera uma breve explosão de espuma, um sinal visual de sua eficiência como grandes caçadores marinhos. Curiosamente, a fragata não consegue mergulhar, pois suas penas não são impermeáveis. Mas seu instinto oportunista encontra outra saída. Ela intercepta outras aves no ar e rouba o peixe recém-capturado. Por trás desse equilíbrio fascinante, existe um segredo ancestral: a corrente de Humboldt. Vinda das águas geladas da Antártida, ela fertiliza o oceano com nutrientes, transformando esta costa em um dos berçários marinhos mais ricos do planeta. Você sabia que a maior parte da vida marinha está concentrada perto do litoral? Em apenas uma estreita faixa de mar, nas águas rasas e férteis, pulsa 90% da biodiversidade oceânica. Já além dali, nas profundezas do mar aberto, a vida é mais escassa e dispersa, um vasto azul onde o silêncio domina. É exatamente nessa fronteira entre as águas costeiras e o mar aberto que outro tipo de predador entra em cena: os golfinhos. Com uma inteligência social aguçada, eles cercam o cardume em formação. Trabalham como um exército bem treinado, empurrando as anchovetas para cima, para mais perto da luz. Sem saber, eles empurram os peixes para o alcance das aves famintas. 2 espécies, 2 mundos, um objetivo em comum e uma sincronia que não foi combinada. Uma armadilha perfeita criada pela colaboração involuntária entre mamíferos marinhos e aves oceânicas. Avançamos agora até um recanto remoto da África Oriental, onde repousa um dos lagos mais inóspitos do mundo, o Lago Natron. Uma cratera ancestral que abriga um corpo d'água onde quase nada vive aqui. Neste inóspito lugar, a superfície é uma crosta de sal. O vento carrega um calor sufocante. O chão racha sob patas minúsculas, marcando a passagem de seres em busca de sobrevivência. Mas o deserto muda. Nuvens carregadas se aproximam. Raios cortam o céu. E como num ato de redenção, a tempestade começa. A chuva despenca com força, quebrando o silêncio árido do lago. A água retorna à superfície e, com ela, a vida desperta.
Bandos de flamingos surgem no horizonte. Vindos de várias regiões, respondem ao chamado da chuva como se guiados por um instinto que atravessa gerações. Não é apenas um reencontro, é um milagre cíclico. É aqui que irão se reproduzir. À medida que o lago se enche, um fenômeno acontece. As águas salinas estimulam a explosão das algas, que tingem a superfície de tons avermelhados e verdes. Para os flamingos, essas algas são alimento e convite. É o sinal de que o tempo de cortejo começou. Em seguida, eles começam a erguer seus ninhos, montículos de barro moldados à beira das águas rasas. É ali que a nova geração despertará para o mundo. O Lago Natron oferece algo ainda mais valioso que alimento: segurança. Sua salinidade extrema repele predadores. Nenhuma fera ousa cruzar essas águas. Aqui, em meio ao sal e ao calor, nasce um refúgio. Com o tempo, os ovos eclodem. Os filhotes emergem frágeis, cobertos por uma penugem leve, ainda incapazes de voar. Mas o lago, antes abrigo, volta a se transformar. O sol reaparece intenso. A água evapora rapidamente e em seu lugar ficam cristais de sal afiados como vidro. É hora de partir. As aves adultas guiam os jovens numa marcha intensa, forçada pelas circunstâncias. Eles devem caminhar por mais de 50 quilômetros até encontrar água doce. Muitos não conseguem. Alguns tombam no caminho, vencidos pela exaustão ou pelos cortes. O sal, que ofereceu proteção, agora cobra seu preço. Mas, muito longe dali, uma tragédia silenciosa se desenrola à margem de um mundo em colapso. O vento sopra cortante sobre a costa da península de Chukchi. Aqui, todos os anos, algo incomum acontece. Milhares de morsas emergem das águas frias e arrastam seus corpos pesados para a areia. Não é uma migração festiva, é uma retirada. O gelo, seu tradicional ponto de descanso entre mergulhos, já não está mais aqui. O que resta é a terra, dura, apertada e perigosa. A luta por espaço se transforma em um movimento de sobrevivência, enquanto o Ártico muda sob seus pés. O gelo que outrora cobria os mares derrete um pouco mais a cada ano, recuando para regiões inalcançáveis. Agora, essa praia apertada tornou-se o último refúgio de descanso para centenas de milhares de morsas. Mas não há espaço suficiente. Um filhote tenta encontrar abrigo entre os corpos gigantescos que podem pesar mais de 1 tonelada. Não há por onde passar. Cada movimento é uma ameaça. Empurrões, esmagamentos, pisões. A multidão se torna seu próprio perigo. Em busca de alívio, muitas morsas tentam escalar penhascos que não foram feitos para suas patas pesadas. No alto, o ar é mais fresco, há menos corpos, mais espaço para respirar. Mas a subida é arriscada, a descida é simplesmente impossível. Morsas, apesar de sua imponência, têm visão limitada quando estão fora da água. Em momentos de pânico ou ao tentar voltar para o mar, elas não percebem os perigos ao redor. Em um impulso desesperado, muitas saltam. Centenas caem, uma após a outra, despencando de grandes alturas. É uma tragédia que se repete a cada ano. Um lembrete impactante de que o Ártico está desaparecendo diante de nossos olhos.
Morsas, ursos polares, focas. Espécies inteiras lutam para se adaptar a um planeta que muda rápido demais. Mas para onde esses animais devem ir quando seus lares se dissolvem? Fica o silêncio. E com ele, a reflexão. Se este documentário tocou você de alguma forma, se despertou emoção, reflexão ou um novo olhar sobre o planeta, considere deixar o like. É um gesto simples, mas de grande importância para o canal. Obrigado e boa viagem.